Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo falando sobre a promoção das músicas que eu tenho, tá? Eu estou para escrever, tá? Duas versões, tá? De duas músicas do Michael Jackson. Lembrei aqui, tem duas músicas, tá? Que eu gostaria de escrever uma versão da música. Tem uma que eu gosto muito, que eu acho muito maneira a música, tá? Mas eu não vou falar aqui pra você, eu só vou revelar depois que eu registrar. Mas sabendo que eu sou espionado, significa que durante o momento em que eu estou fazendo aqui a música, tá? Eu tenho que pronunciar o mínimo possível de palavras porque eu estou sendo espionado, mas automaticamente eu vou ter que acessar a letra da original da música para mim ler, né? E então eu vou trabalhar compondo. Então eu tô até com músicas acumuladas aqui para registrar. Eu estou com... Vou falar aqui para você então, tá? Eu tô com algumas músicas para registrar essa semana, né? Que eu já falei. Acho que são 3 músicas, 3, né? 3 para registrar. E aí eu tenho uma música da Celine Dion que eu acho muito bonita a música, e eu aqui estou me desafiando a fazer uma versão em português dessa música, tá? Mas está sendo bem difícil, essa daqui tá me dando trabalho. As outras eu consegui fazer em um dia, tá? Mas essa aqui tá me dando bastante trabalho, então eu tô aos poucos mastigando ela para me ver como é que eu vou fazer. E tô querendo pegar duas músicas do Michael Jackson, mas primeiro eu vou pegar uma e depois a outra eu vou deixar para depois, tá? Duas músicas. E aí eu vou falar sobre os e-mails que eu mandei e vou começar falando sobre uma coisa, tá? Primeiro eu tenho que falar sobre bandidos. Foi só eu acessar o site do Michael Jackson aqui na hora, bandido parou aqui na frente da minha casa colocando música alto e magia negra que eles praticam no meu cu. Tá? Ok? Eu quero falar para você, tá? E eu mandei a mensagem aqui, vou ler a mensagem que eu mandei para a página oficial do Instagram do Michael Jackson, tá? Eu não, acho que não consegui mandar e-mail. O que eu mandei mais? Acho que só o Instagram que dá para mandar mensagem, tá? Aí eu escrevi aqui a mensagem que eu tenho para falar sobre a questão da música e tudo mais. Aí eu coloquei aqui assim, ó. Eu quero ser patrocinado para compor músicas e versões do Michael Jackson, no caso em português, tá? Aí eu escrevi assim, ó, quando os bandidos começaram quando eu cliquei na página do Michael Jackson e coloquei a mensagem da música Cry, que eu fiz a versão, tá? Na mesma hora encostaram um furingo no meu olho, tá? Ok? Se você vê alguma empresa emulando em cima do meu trabalho, você ajude a denunciar, tá? Com uma denúncia como essa, a gente pode colocar eles na cadeia, tá? Ok? Preste atenção. O que eu quero falar aqui, aí eu escrevi isso aqui, ó, no Instagram, tá? Preste atenção que eu escrevi, ó. Eu tenho muitos inimigos, aí eu coloquei o símbolo do olho do cu de horas, e quero que eles sejam mortos, obrigado. Aí olha a mensagem que eu escrevi aqui, ó. Aqui no Brasil, eu sou o primeiro fã do Michael Jackson, primeiro, tá? A denunciar muito, tá? E sozinho a conspiração contra ele. Mas o FBI, a CIA e o crime organizado das empresas SBT e Globo no Brasil estão pagando dinheiro para a empresa do Michael Jackson para destruir-me por inveja. Essas empresas brasileiras como SBT e Globo sempre odiaram Michael Jackson, ok? Você viu aquele sósia do Michael Jackson que foi lá no The Noite, não foi? Foi por causa disso, a conspiração invejosa que o Michael Jackson está sendo vítima, eles estão fazendo contra mim. Presta atenção para eu comparar aqui. Como assim? Ó, o SBT tem a doutrina da peidofilia para executar homens. Eles têm um esquema satânico, tá, de execução de homens. Tá? Quando eu fiz a denúncia, quando eu fiz a primeira vez, eu falei, eu vou denunciar isso daí. O Raul Gil, eu lembro, a cara que ele fez na outra semana, os olhos dele arregalados, tá? E ele levou aquele sujeito, o Jean Willis, lá no programa. Ele arregalou os olhos, por quê? Porque eles têm um esquema, tá, para matar homens com isso daí, tá? Ok? Presta atenção, é um esquema extremamente criminoso, eu já delatei todinho pra você. Esse negócio da peidofilia, tá? É um esquema para matar mesmo, para executar pessoas, tá? E como eu já falei, tá? Não é porque a pessoa viu pornografia teen, não. Ou porque a pessoa teve caso com garota mais nova, não. É para destruir essa pessoa, incriminar com isso daí. Tá? Eu já expliquei pra você como é que é o esquema, tá? Ok? Por isso que você canse de ver garota nua, tá? Quanto mais nova, melhor. Ok? Você já entendeu, tá?
E o Michael Jackson, ele sempre foi contra esse tipo de repressões assim, sempre, tá? Eu já falei pra você que o Michael Jackson nunca foi assexuado e nunca promoveu o assexualismo. Muito pelo contrário, ele viveu grandemente reprimido, tá? Porque a vontade dele era se soltar mesmo na parte sexual mesmo. Tem o clipe Smooth Criminal. Todos os clipes dele, ele sempre joga umas ideias assim diretas disso daí. No Smooth Criminal tem uma parte que dá um intervalo. Aí os personagens ficam gemendo, não fica assim? É como se fosse uma suruba. É como se eles tivessem... Aquilo ali é uma alegoria artística, tá? De uma suruba que ele estava tendo ali com aquelas pessoas ali, tá? Ok? E preste atenção. Mas o SBT não. O SBT trabalha contrário a isso daí. O SBT é uma empresa que conspirou contra o Michael Jackson. Entre aspas, eu posso te dizer literalmente que o SBT matou o Michael Jackson. Foram eles que mataram o Michael Jackson, tá? Ok? Tá? O SBT representa a facção que conspira contra o Michael Jackson, tá? Inclusive usando o FBI e a CIA para isso daí, tá? Ok? Então quero falar para você, tá? Que o SBT é uma empresa criminosa que sempre odiou, tá? O Michael Jackson sempre foi odiado pelo SBT, se é que você não sabe, a Rede Globo também. E por quê? É porque o Michael Jackson trazia ideias erradas. Os bandidos do seu bairro, que, ó, fumaça e pó. SBT. Os bandidos do seu bairro, fumaça e pó. SBT. SBT e Globo. Ok? Tá? O Michael Jackson era o cara certo mesmo, tá? Não devia porra nenhuma pra ninguém, tá? Era um certinho mesmo esse cara aí, tá? Ok? Tá? Nunca deveu porra nenhuma pra ninguém. Tinham muita inveja dele também, eu já cheguei a falar também, que tinham tanta inveja, eu acredito que tinham tanta inveja dele, porque ele era um cara assim, gênio em tudo, assim, consegue entender? Como assim? Eu tenho pra mim que ele entendia de negócios, ó, ele entendia de música, de dança, de direção das coreografias, tudo era ele que fazia, a parte artística era na mão dele tudo, tá? Era tudo ele que fazia. E tinha os caras que ensinavam as pessoas a... É meu tudo isso aqui. Nunca pesquisei sobre o Michael Jackson, tá? Você pode provar o que eu estou falando, nunca vi, tá? Nunca assisti nenhum documentário sobre ele. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele que ensinavam os dançarinos a dançar como ele. Consegue entender? Os caras que eram as pessoas que faziam a mediação entre ele e os outros que eram treinados, ensinavam as pessoas a dançar como ele. Ok? Todo mundo aprendia a fazer. E outra coisa, eu acredito que o Michael Jackson tinha muito jeito com dinheiro, com negócio, com investimento, com todas essas coisas. Eu tenho para mim que ele se tornou ainda mais milionário por causa disso. A capacidade que ele tinha de fazer tudo que estava na mão dele fazia muito bem. Então ele se tornou tão milionário assim que isso despertava uma inveja danada. E ele adquiriu o poder do dinheiro mesmo, o poder do dinheiro, tá? Do cara ter muito dinheiro e ainda poder tomar decisões assim. Ele conseguiu isso daí. E a mídia sempre tentou derrubar isso daí, o poder que ele tinha, tá? O poder que ele tinha com a arte, com a pessoa que ele era e com o dinheiro que ele tinha, entendeu? Ok? Então essa foi a grande conspiração que esse cara viveu a vida inteira, tá? Consegue entender? Imagine uma pessoa que se torna muito milionário. E então essa pessoa, por ter muito dinheiro, começa a tomar interferir na sociedade, né? Uns com boas intenções, outros com más. Eu acredito que o Michael Jackson tinha se tornado alguém assim, tá? Ok? Presta atenção. Aí eu mandei e-mail, tá? Para os seguintes cantores agora, tá? Michael Jackson, só pelo Instagram aqui agora, tá? Não dá para mandar mensagem pro site dele. Uma cantora chamada Dulce Quental, mandei, tá? Falando sobre as músicas que eu tenho. Uma mensagem inicial, tá? Esse aqui é o patrocinador ou empresário, sei lá, dessa cantora aqui chamada Patrícia Marques, tá? É uma garota que da minha época, assim, que era cantora, tá? Ok? Pronto, as outras eu já falei aqui, não vou falar mais, tá? Ok? Pronto, tá? Então eu estou esperando uma resposta. O lance é o seguinte, agora eu vou falar sobre o meu nome artístico, tá? Em 2014 eu falei que eu tinha criado um nome artístico que um dia eu ia revelar, né? E aí, como eu tive a oportunidade de fazer o registro de direitos autorais, eu registrei esse nome junto com as minhas músicas. E toda vez que eu registrar uma música, eu vou colocar o meu nome artístico ali, junto com o registro da música, no documento da letra da música. E o meu nome artístico é Joe Rhodes, ok? Joe Rhodes,
J-O-R-R-O-A-S, D-S, ok? Roads, né? Roads de rodovia ou então de rodovia, né? Então, Joe Rhodes, ok? Esse é o meu apelido artístico, tá? É o meu nome artístico, que eu falei que tinha criado em 2014. Eu estou revelando agora só porque eu registrei os direitos autorais, senão algum babaca vai querer copiar, ok? Algum cu, tá? Que está encostado no meu olho. Então o que eu tenho para falar aqui? Ó, eu traduzi, fiz uma versão, então vamos lá, vamos falar sobre as versões das músicas que eu fiz, que eu tô aqui para fazer. Não falando das que eu já fiz, tá? Para não perder tempo. Eu tô com uma música da Celine Dion que eu fiz 2 versões dela. Eu fiz 2 versões, tá? Da mesma música. Por quê? Vou explicar aqui. Porque a tal da música da Celine Dion, o que eu ouvi quando eu ouvi a música, o que eu consegui traduzir da letra da música, tá? Foi somente alguma coisa, porque eu já falei que eu não tenho inglês assim 100%, né, para ouvir, tá? Ok? Então o que eu entendi da letra da música era como se fosse uma mensagem, tá? Que esse animal que encostou a boca no meu cu seja todo estraçalhado. Que esse animal que encostou o cu no meu olho seja todo estraçalhado. Se acostume sempre a pronunciar desgraças, tá? Quando praticarem magia negra no seu olho, no seu cu ou qualquer tipo de magia negra, tá? Falando sobre... então, o que eu entendi da letra da música assim, era uma mensagem assim de... de persistência, assim, a letra da música tem uma mensagem de persistência, de insistir, de acreditar. E aí eu fui criando a versão com o que eu lembrava assim das palavras da música. Aí eu fui e fiz a versão. Aí eu falei, agora eu vou pegar a letra da música inteira para mim ver o que eu consigo fazer. Quando eu li a letra da música, a tradução, eu vi que a mensagem era uma mensagem falando sobre vida sentimental. Então falando de acreditar, falando de fé, mas uma mensagem de... uma música assim falando de vida sentimental, né? Sobre amor, né? E então eu fiz 2 versões da mesma música. Eu vou registrar 2 versões. Então eu fiz a versão que eu criei, tá? Para a música, tá? Bem próximo das palavras da música. Eu já falei, tá? O meu objetivo não é fazer uma outra versão da música, é fazer a própria versão da música, tá? Ok? Então eu fiz bem próximo, mas com algumas palavras, com uma ideia completamente diferente, tá? De uma música sentimental, tá? Uma música falando de homem e mulher. Aí eu fiz 2 versões dela, pronto. Então eu vou registrar as 2 versões. Fiz uma versão que é como se fosse a íntegra da música, tá? E a outra versão eu fiz com a mensagem que eu quis passar, uma mensagem de perseverança, de acreditar, consegue entender? Então fiz 2 versões da música, tá? Da Celine Dion, tá? Ok? Então praticando magia negra no meu olho, tá? Se você me patrocina, você rasga o olho disso com navalha cada vez que encostou no meu olho, ok? Agradeço bastante. A outra música que eu falei que fiz, tá? É uma música da Ludmilla Feber. Eu estou com ela aqui, tá? Mas ainda não registrei, tá? E uma música muito bonita. Eu escolhi uma música dela, tá? Eu poderia ainda fazer uma outra, mas isso daí vai ficar para bem depois, tá? Se eu tiver que escolher uma outra, eu provavelmente sei até qual é, mas isso daí só depois, tá? Então eu escolhi uma das músicas que eu considerei a mais bonita, tá? Então eu fui traduzir a música aqui, fiz uma versão em português muito legal, tá? Ok? Se você viu algum satanista que está encostando o cu no meu olho sendo informante de alguma coisa, tá? Ok? Por exemplo, existe sempre uma ideia de que, por exemplo, mandar uma música para um cantor e o cantor plagiou, você consegue entender essa coisa? Aí o cantor diz assim, poxa, eu não sabia. Por que isso acontece? Porque existem informantes satânicos que passam informações para empresas, tá? Ok? Você consegue entender? E aí... É um conluio da própria empresa com esses bandidos que encostam o cu no olho dos outros. Eles fingem, a gente não está sabendo de nada disso não, que a informação que passou, sim, porque existem informantes. Já cansei de falar dos informantes. Esses bandidos são informantes. Se você sabe, tá, a respeito de alguma situação como essa, por exemplo, um cantor plagiou uma música de alguém, ou então uma pessoa foi plagiada, e quando a pessoa reclamou com a empresa disse, a gente não está sabendo disso não. Você pode delatar que essa empresa tem associação com criminosos que praticam espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? Pode delatar mesmo, tá? Ok?
Porque o objetivo deles é se fazerem de sonso, quando na verdade eles sabem que existe um grande crime organizado de satânicos espionando e roubando informações, tá? Ok? Delata sempre, tá? Quando você souber que tem empresa milionária associada com esses furingos que encostam no seu, você delata essa empresa, tá? Ok? Essas empresas têm tanta capacidade, assim, eles têm tanto domínio, tá? Que se eles quisessem, eles matavam tudo isso daí, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Então a música é muito bonita, tá? Da Ludmilla Febre, que eu estou para registrar. E as duas versões da mesma música, tá? Da Celine Dion, que eu só vou revelar depois que eu registrar, tá? E tô com uma música aqui que é uma música em português, tá? Que eu traduzi para uma versão em inglês. Então é até mais difícil, tá? Mas eu vou entrar em contato com o compositor, tá? Estou guardando, quando eu registrar eu vou entrar em contato com o compositor, tá? E vou apresentar que eu fiz invocar bem forte aqui no meu olho, tá? Ok? Se você souber que esse cantor, ó, eu vou falar aqui qual é o cantor aqui quando eu revelar, tá? Eu vou revelar qual é o compositor da música. Se você vê ele na televisão aparecendo depois que eu fiz isso, você pode delatar essa empresa por trás, a associação com crime organizado, magia negra e tem informantes bandidos, tá? Eu tenho delatado para você abertamente que existe um esquema de bandidos informantes de empresas, tá? Posts de denúncias, .blogspot.com, tá? Ok? Tá? Você vai delatar a empresa, como eu tenho delatado bastante o SBT, tá? Você já viu o Twitter do Danilo Gentili? Tá lá com uma bandeirinha azul e amarelo, não tá? Aquele azul e amarelo ameaça de prender você em hospício quando eles praticarem magia negra em cima de você. Esses bandidos praticarem magia negra em cima de você. Fala, porra, tô sendo vítima de espionagem e magia negra. Eles vão dizer que você é maluco, tá? Ok? Eu já falei, tá, que um indivíduo que acoberta a magia negra dizendo que uma pessoa é maluca, tá? Para mim, um indivíduo desse tem que ser colocado numa parede e fuzilado, tá? Ok? Consegue entender? Por exemplo, na China existe uma lei que se um indivíduo ele é um membro do governo e ele passa a mão em dinheiro, faz qualquer tipo de ato de corrupção, ele já vai para o paredão ser fuzilado, tá? Consegue entender? Ok? Então vamos lá. Preste atenção para você entender. Desconsiderando comunismo e anticomunismo, tá? Qualquer coisa que encostou o cu no olho de alguém, destruiu o que é dos outros, caluniou alguém, ser fuzilado, tá? Ok? Então eu não vou revelar qual é o cantor. E a versão, já ficou bonita a versão do português para o inglês? Muito legal, muito maneiro. Se eu mostrar o cara como é um compositor, ele pode até ter orgulho de falar assim, poxa, eu não quero que uma outra pessoa, né? Pode ser que ele ache ruim assim, poxa, eu não quero que uma outra pessoa faça uma versão de uma música minha, já que eu sou um compositor, né? Mas se você faz uma versão, automaticamente é de um compositor, né? Na verdade, ok? Mas eu acredito que por esse cara, ao ver a versão em inglês que eu fiz, ele vai achar muito legal. Pô, cara, que legal! Então é uma música, eu gosto das músicas deste compositor, tá? Acho bonitinha as músicas dele. E uma dessas, assim, eu acho assim muito bonita, tá? E aí eu fiz a versão em inglês, tá? Ok? Significa que eu estou valorizando uma música em português, tá? Para fazer uma versão em inglês, tá? Outra coisa também, isso é exclusivo, só o Jorge Rodrigues que faz, tá? A iniciativa de pegar uma música em português e falar, poxa, essa música é tão bonita que eu vou fazer uma versão em inglês, tá? Estou pensando em fazer até com outras músicas, como fiz várias aqui, tá? Ninguém nunca fez isso aqui no Brasil, tá? Ok? Esse mundo tem quantos anos? Mais de 9.000 anos que esse mundo tem, 10.000 anos que tem. Ninguém nunca fez isso, só quem faz sou eu. Ok? Quando você vê algum babaca se promovendo, copiando o que eu falei, ajude a colocar esse indivíduo na cadeia, tá? Ok? Esse indivíduo tem de informante e bandidos, ele está emulando cada coisa que eu faço. Ok? Você nunca viu alguém pegar uma música em português e traduzir ela para o inglês aqui nesse país, consegue ter? A única pessoa que está fazendo isso sou eu. Ok? Tá? Ok? Então quero falar para você, tá? Qualquer coisa que alguém copiou de mim, eu quero acabar com isso daí. Então você me patrocina, a gente vai acabar com isso daí, tá? Ok? Quando eu falo acabar, não é acabar com o feito, acabar com o indivíduo, tá? Eu não quero esse indivíduo nem vivendo mais, tá? Ok? Nada que praticou magia negra no meu olho vai viver mais, ok? Então tá, ok? Tá? Todas essas pessoas que eu mostrei aqui são pessoas completamente esquecidas, tá? Este compositor aqui que fez essa música, completamente esquecido, tá? Completamente sumido. Você até nem vai saber quem é. Você vai ter que pesquisar. Ah, de muito tempo, assim, na época que eu nem era nascido. Esse cara aqui, tá? Ok? Tá?
Eu mostrei pra você aqui, ó, Michael Jackson, mostrei aqui pra você, Conspiração, SBT e a Rede Globo odeia Michael Jackson, tá? Dulce Quental, você já ouviu falar dessa cantora? Eu não, só vi uma música dela uma vez aí, e aí depois eu vi uma outra. E a Patrícia Marques, da época que eu era garoto, você alguma vez viu ela aparecendo em algum lugar? Não, ok? Tá? Ok? Nunca ouviu falar. Então, por exemplo, a Estela Maris, a menina do Raul Gil. Você viu alguém procurando por ela? Ela apareceu na televisão cantando? Não. Você inclusive ainda viu ela aparecendo um pouquinho mais, porque eu comecei a comentar, ela tá lá nas 1001 frases. Aí ela começou a aparecer um pouquinho mais, por causa da inveja, tá? É isso daí, tá? Isso daí que é SBT e Globo, tá? Ok? E esses cagalhões que encostam o cu no seu olho, tá? Você já viu alguém fazer uma versão de uma música da Ludmilla Feber? Ou então fazer uma música, uma versão de uma cantora gospel em português, fazer uma versão em inglês? Eu nunca vi, ok? Tá? Ok? Então quando você vê fazendo, você me patrocina que eu quero processar esse indivíduo, ele vai me pagar por isso daí, ok? Eu não quero nenhum vagabundo replicando as coisas que eu faço, ok? Então é isso daí, tá? Ok? Apoie o trabalho do autor Jorge Rodrigues e, como eu falei, tá? Para mim vender o peixe, tá? Eu gosto do desafio de fazer versões, tá? Então, qualquer pessoa que quiser fazer versões, como por exemplo, poxa, eu gostaria de me contratar você para fazer versões das músicas do Michael Jackson para mim. Eu gostaria do desafio de traduzir músicas do Michael Jackson, como eu estou me dispondo ao desafio de traduzir uma aqui. Poxa, eu gostaria de traduzir música da Celine Dion. Ó, eu tenho uma aqui que eu tá me quebrando a cabeça aqui, mas duas eu já fiz, tá? Ok? Ok, o que mais? Qual um outro cantor? Tem um cantor que eu gostaria de traduzir uma música dele, que eu gosto de uma música dele, mas também vou deixar para depois isso daí, ok? Tá? Então, qual foram as pessoas que eu mandei mensagem? Vamos lá. Juliana Frassati, Stella Maris, Jamile, Justin Bieber, Nancy Momolan, Michael Jackson, Dulce Quental, Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, tá? Que fez as duas músicas da abertura e encerramento do Street Fighter desenho, tá? Patrícia Marques, ok? Que é aquela menina do... Quando eu era garoto, cantava no programa da Xuxa, ok?